Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, meu irmão. Seja bem-vindo a este canal, a este momento de culto que nós estamos tendo, o nosso encontro com Deus. Que Deus possa falar no teu coração tremendamente, que nós possamos ser tocados por tudo que Ele vai falar conosco nesta hora e que você seja impactado com o poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu te convido agora a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Se você estiver aí na sua casa com a sua Bíblia, com o seu celular, abra e acompanha comigo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: assim que Mordequeu soube de tudo que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida dirigiu-se até a porta do palácio real. Todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio do seu decreto lido nas praças, houve grande contestação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Ora comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça nós te damos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos nesta hora de ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos usar como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor possa ir de encontro com a vida dessa pessoa que está ouvindo esta palavra nesta hora, Senhor. Senhor, que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nosso meio, que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que nós podemos nos alegrar, mesmo nos tempos de dificuldade, dando graças ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, essa palavra de Deus aqui, que Deus tocou no meu coração para te trazer nessa noite, fala de um momento difícil que o povo judeu estava passando. E o povo judeu aqui estava, como a forma, a palavra que nós lemos, estava em jejum, clamor e lamentação, porque havia um decreto que todo o judeu, desde as crianças até os mais velhos, fossem aniquilados, porque um homem usou o poder que os homens têm, que são limitados, para decretar sobre o povo de Deus que ele fosse aniquilado. Ele tomou essa decisão porque um homem de Deus chamado Mordequeu resolveu não se prostrar diante das situações que a vida lhe colocava, não se prostrar diante de um homem que queria que os homens se curvassem apenas deles por curvar. E ali a palavra de Deus nos fala que Amã se enchia de ódio e furor no seu coração, porque Mordequeu não era um homem que se curvava, não era um homem que baixava sua cabeça diante das dificuldades, diante das situações. E aqui declara que quando Mordequeu ele recebe a notícia desse decreto, que declarava que todo judeu, independente de ser criança, ou de ser um idoso, ou de ser alguém que fosse um portador de uma dificuldade, seria aniquilado, seria destruído, seria dizimado. Mas a palavra de Deus nos fala que este povo que se encontrava nesse momento de dificuldade, esse povo que se encontrava nesse momento de uma situação adversa, esse povo não se prostrou, esse povo buscou, esse povo clamou, esse povo jejuou, esse povo clamou a um Deus que escuta o nosso clamor, há um Deus que não esquece de nós. E aqui a palavra de Deus declara que esse homem se coloca em estado de humilhação. E hoje estamos passando por um momento difícil no mundo, estamos passando pela assolação de um suposto vírus. Por que eu digo suposto vírus? Porque para o nosso Deus não existe nada a qual situação Ele não possa mudar. Não existe situação a qual Deus não possa mudar o quadro da história dela.
Esse povo se encontrava numa situação também de dificuldade. Esse povo se encontrava numa situação que eles seriam mortos e aniquilados a fio de espada, a fio de uma corda sendo enforcados, ou demais situações que eles pudessem passar. Mas quando esses homens e mulheres judeus se encontram nessa situação, eles resolvem clamar a um Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus fala que essa notícia havia chegado até a rainha Esther. E Esther começa a conversar através de mensagens com Mordequeu para saber o que acontecia. E Mordequeu manda um decreto para Esther. Esther, vendo aquele decreto, ela lê, e Mordequeu havia dado uma orientação para que ela pudesse se mover da onde ela estava, que ela não tinha sido colocado rainha sobre aquele povo de qualquer forma, porque a palavra aqui nos fala, queridos, que quando uma pessoa entrava na sala, no palácio, no pátio do rei, sem a autorização do rei, e o cetro do rei de ouro não fosse levantado, não fosse apontado para a pessoa, aquela pessoa era morta na hora. Esther, naquele momento, ela sentiu medo, ela sentiu encolhida diante de uma situação, mas a partir do momento que esse homem de Deus, Mordequeu, fala para ela: olha, você não está aí por acaso, Deus te colocou aí com uma missão, Deus te colocou aí para você ser a diferença. E naquela mesma hora, Esther, tocada por esta palavra do nome de Deus, ela ouviu e falou assim: manda esse recado para Mordequeu, fala para Mordequeu, pedir para que todo o povo judeu, todo o povo de Deus, esteja fazendo jejum e oração de pão e de água e de qualquer alimento por 3 dias, por mim, porque no 3º dia eu vou diante do rei, e eu vou pedir para Deus dar durante esses 3 dias uma estratégia para que nós possamos trazer um livramento para o povo judeu. E a palavra de Deus fala que, passados 3 dias que esse povo orou, que esse povo jejuou, Esther chega diante do rei sem avisar, e o rei já não havia chamado ela há mais de 1 mês. A chance de ser morta aos olhos do homem era muito clara, mas Esther não foi de qualquer jeito, Esther não foi sem defesa, Esther se preparou, ela orou, ela jejuou, ela buscou junto com o povo de Deus ser coberta e revestida pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala que quando ela chega diante do rei Assuero, a palavra fala que os olhos do rei se voltaram para Esther, e ele declara assim: ah, minha rainha, o que tu queres? Se pedir até metade do meu reino, eu te darei. O que Deus está falando para nós essa noite, queridos? Que não existe impossibilidades, que não existe impossível para Deus, mesmo diante das adversidades. O mundo aí fora está nos colocando hoje uma adversidade, que é este vírus, mas Deus está falando que se o povo dele, que se chama pelo seu nome, buscar, orar e se desviar dos seus maus caminhos, ele declara: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu e você nos colocarmos em oração, porque esta é a ferramenta que nós temos hoje, é orar, é jejuar, é buscar, e Deus vem com uma resposta certa, porque Ele declara na sua palavra: de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos dá essa garantia, querido. Talvez nós, como homens normais que somos, temos olhado para essa situação com medo, temos olhado para essa situação com pavor, mas Deus te fala nessa hora:
Não tenha medo, não te espantes, porque eu estou contigo. Deus fala nessa hora para nós, sabe o que? Através dessa situação que esse povo de Deus passou aqui, que é a hora de nós nos ajuntarmos como povo de Deus, orarmos, jejuarmos e clamarmos para que Deus, Ele traga esse socorro bem presente na hora da angústia. Nós reclamamos, nós colocamos defeitos, colocamos dificuldades. E parece até que nós esquecemos a quem nós servimos. Mas Deus, Ele te fala nesta noite que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. O nome dele ainda tem poder. E esta enfermidade que assola esta terra não é maior do que o Deus a qual nós servimos. Não é maior do que o Deus a qual nós buscamos. Então, meu querido, é tempo de nos unirmos, é tempo de nos ajuntarmos, é tempo de reunirmos forças, esquecemos as diferenças, esquecemos as adversidades. É um tempo de nós nos unirmos em um só propósito, de orar a Deus. Talvez Deus tenha permitido essa situação para que realmente, como o pastor nos disse ontem, nós possamos refletir, nós possamos mudar a situação que nós estamos vivenciando em nossas vidas, para que nós possamos nos preparar. Deus é tão misericordioso conosco, que assim como Ele fez com esse povo judeu, Ele trouxe um despertar no meio daquele povo. Deus está querendo trazer um despertar no meio do povo de Deus de hoje, porque você sabe muito bem que o povo de Deus tem andado disperso há muito tempo. Nós temos levado as coisas de Deus muito de qualquer jeito, nós temos fazendo as coisas como não tivesse problema nenhum, e Deus tem visto tudo isso, e Deus te ama tanto, 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 que Ele permite situações para que você possa se arrepender, para que você possa voltar para os caminhos. Deus está falando com você que está longe dos caminhos do Senhor há muito tempo. Você que se sente frio espiritualmente, é hora de voltar, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando para buscar a sua noiva. O Rei está voltando para buscar a sua igreja. Você tem se preparado para esse dia? É tempo de lavarmos as nossas vestes no sangue de Cristo e elas se tornarem brancas como a neve. Não se assole com um vírus, porque o Senhor declara na sua palavra que nos últimos dias sobreviriam coisas terríveis. Talvez você que está vendo esse vídeo agora, você está falando assim, é mais um cristão dando uma de louco. Não, estou falando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus te ama, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua casa, mas a decisão de nós tomarmos está em nossas mãos, está na sua mão agora, de você mudar essa situação da sua vida, de você sair do meio do pecado, porque a aniquilação, ela vai vir para a eternidade, e o Senhor, Ele tem o prazer de vir buscar você para viver uma eternidade com Ele, mas a decisão é sua, ela está em suas mãos. Igreja de Cristo, vamos orar, vamos jejuar, vamos perdoar, vamos deixar as coisas corriqueiras de lado e vamos fazer como Paulo. Uma coisa eu penso, é esquecendo das coisas que para trás fica e indo para as que estão diante de mim. Eu estou à procura do alvo, eu estou à procura daquele que é o autor e consumador, aquele que tem um prêmio para mim e para você, aquele que vai fazer nos herdar a coroa da vida eterna.
Deus está falando com você hoje, querido, que Ele está te dando uma chance. Ele está dando uma chance para mim, uma chance para você mudar essa situação da sua vida. Você deixar as coisas de lado, pequeninas, porque tem muita coisa pequena que vai levar muita gente para o inferno. Mas Deus, Ele quer dar vida e vida em abundância para você hoje. Então, faça como o povo de Deus fez. Eles oraram, eles clamaram e jejuaram. E no fim dessa história, sabe o que aconteceu? Deus mudou o decreto. Deus mudou a história que estava acontecendo. E Deus fez o povo judeu obter vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar livramento. Deus quer te dar o gosto de algo diferente sobre a sua vida. Então não se curve diante dessa situação, não se curve diante das dificuldades, não se prostre diante disso que tem falado por aí, mas se coloque de pé diante de um Deus Todo-Poderoso, que Ele quer te usar, que Ele quer fazer que você seja a diferença. Quando as situações difíceis vierem, Ele quer ouvir da sua boca o perfeito louvor e a verdadeira adoração, porque, queridos, esta é a hora. O que a palavra de Deus nos fala em João, capítulo 4, versículo 23. Esta é a hora que o Senhor está buscando, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus vai vir buscar a igreja verdadeira. Não se limite a ser um cristão dentro de um lugar de 4 paredes. Agora Deus está realmente vendo quem é a igreja dele, quem é aqueles que estão clamando, quem é aqueles que estão buscando e não estão se prostrando diante de uma situação, porque a palavra de Deus fala que se o homem mata o corpo, ele não pode matar a sua alma, mas tenha medo do Senhor, porque esse pode matar o corpo e lançar uma alma no inferno. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa ter falado com você nessa hora e você possa ser tocado por essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por vidas que neste momento estão passando por situação de medo, de pânico, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, emocionais, pessoas que estão passando, Pai, por problemas de saúde. Pai, visita essa vida, visita essa pessoa, traga alegria no coração, traga a alegria da salvação sobre a vida dela, sobre a vida dele, e que o Senhor faça ele e faça ela próspero nos caminhos que ela possa andar, que aonde ela colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, abençoado seja. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Amanhã tem uma mensagem do nosso pastor Joel e você vai estar recebendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.